Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com a parte 3 da nossa análise da apostila dos avaliadores do Enem. A gente está analisando a competência 1. No vídeo anterior nós analisamos dois elementos importantes quando se trata de erros em questão de análise sintática, questão de estrutura sintática, melhor dizendo, que são a justaposição de frases e a fragmentação de frases. De um lado aparece a justaposição, quando as frases elas ficam alongadas, ou seja, ao invés de haver ponto no meio, elas se alongam através de vírgulas ou através de nenhuma pontuação, e isso é um erro, afinal o ponto final existe para ser usado, né? E, por outro lado, a fragmentação de frases é o oposto disso. É aquele desvio em que você, ao invés de continuar com uma vírgula e manter a subordinação de frases, a subordinação até mesmo da mesma ideia, você coloca um ponto e deixa fragmentada a sua ideia. Tá? Então são dois elementos, digamos assim, opostos, né, um ao outro, mas que configuram um erro de estrutura sintática dentro da competência 1 do Enem. Hoje nós vamos continuar analisando alguns erros de estrutura sintática e a gente vai entrar na questão dos desvios gramaticais e de como eles são importantes, né, para compor a nossa nota dentro da competência 1. Nós vamos analisar vários casos com exemplos, então vai ser uma aula ao mesmo tempo bastante técnica, mas ao mesmo tempo bastante rica, porque com certeza você vai aprender bastante de língua portuguesa raiz com essa aula, né? Lembrando que, para quem ainda não assistiu essa série, para quem está começando agora nesse vídeo, isso aqui é uma série de vídeos que eu estou fazendo analisando todas as apostilas para os avaliadores do Enem e não analisando arbitrariamente. Eu estou exatamente lendo todas elas com você, olhando ponto a ponto, frase a frase, isso fazendo parte de uma reciclagem minha como professor e como avaliador do Enem, porque eu entendo que é um dever meu mesmo estar constantemente me aprimorando e retomando os meus conhecimentos para continuar sendo o melhor professor, o melhor avaliador de redações. Eu poderia fazer isso quietinho, lá no meu cantinho, lendo as apostilas sozinho, mas eu resolvi gravar isso para compartilhar esse conteúdo com você, porque com certeza é o conteúdo mais rico sobre a redação do Enem que existe. Essas apostilas até pouco tempo atrás eram secretas, nós não podíamos nem mesmo dizer que elas existiam, mas por sorte o INEP acabou permitindo que nós utilizássemos esse material, usássemos com os alunos e, enfim, permitiu que esse material fosse distribuído livremente. Sem mais delongas, vamos para a nossa tela. A gente está no item 2.1.3. Então, excesso, duplicação ou ausência de palavras, elementos sintáticos. Quando se verifica excesso ou ausência de elementos sintáticos não relacionados a problemas de regência ou de paralelismo, deve-se considerar uma falha de estrutura sintática, como no exemplo 9. Então, olha só. Muitos garotinhos já são bastante famosinho pelas as redes sociais. E aqui está o X, né, do erro. E até mesmo está acontecendo morte e bastante assalto, com S só, por utilização do aparelho. Aí ele diz, a repetição do artigo A, assim, pelas as redes, caracteriza uma falha de estrutura sintática por excesso, haja vista que já existe um artigo na contração pelas, preposição por, mais o artigo as. Então, o que é o pelas, a palavra pelas no português? É a união do por mais o as. Por, preposição, as, o artigo. Só que a pessoa escreve pelas as, ou seja, isso é um excesso, isso é uma repetição do artigo as. Aí ele pontua aqui, é preciso cautela para não considerarmos como falha de estrutura sintática a presença ou a ausência indevida de preposição, quando claramente se trata de um problema de regência nominal ou verbal, que deve, portanto, ser considerado desvio e não falha de estrutura sintática. Vejamos o exemplo 10. Dessa forma, cabe aos pais terem o controle sobre seus filhos no uso excessivo nas redes sociais, para que eles não tenham nenhum problema psicológico. E cabe também às empresas de terem em mente daquilo que deve ser ou não eliminado da internet. Então este D aqui, né,
Eu entendo, eu sei que em muitas regiões do Brasil, ele é usado na fala, a gente chama coloquialmente, né? Por exemplo, é preciso de ter cuidado, né? Tem muitas regiões do Brasil que falam isso é uma herança do português de Portugal, porém, do português brasileiro, gramaticalmente falando, ele não existe, né? Não na língua formal. Só que aqui a pessoa usou na escrita, na língua formal, isso que é comum da fala. Então, aqui ele vai explicar que isso aqui não é necessariamente um erro de estrutura sintática, como ele disse aqui, vai ser um erro de regência. Ó. Como se pode observar, a preposição de é excedente, mas não deve ser considerada falha de estrutura sintática, senão um desvio de regência, conforme explicaremos na seção 3.2.1. A regência, só para a gente adiantar aquilo que a gente vai falar depois, nada mais é do que o uso ou não da preposição para determinados casos. Existe a regência verbal e existe a regência nominal. E basicamente cada palavra tem a sua regra específica de usar ou não a preposição e quando usa determinados tipos de preposição. É um conteúdo bastante decoreba da língua portuguesa e não tem muito como fugir disso. Tá? Mas a gente vai chegar lá em breve. No exemplo 11 temos um caso em que há ausência de palavras. Vamos ver. Como virmos que crianças, adolescentes, jovens, adultos, até mesmo os idosos, entram nas redes sociais, sempre ficar atento. Tudo que acontece nas redes. Lá conhecemos pessoas maus que fazem iludir as crianças e até mesmo os adultos que caem nas conversas. Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento que eu, mas a gente olha para esses exemplos e até dá uma angústia de como é possível que alguém tenha chegado no final do ensino médio escrevendo dessa forma. Aonde que a educação está errando, né? Porque não é possível que a pessoa passou 8 anos de ensino fundamental, 3 anos de ensino médio, para chegar escrevendo assim numa redação. Isso a gente até ri num primeiro momento, né? Porque é um texto assim que parece de uma pessoa sem nenhuma escolaridade, mas depois, se a gente para pensar, não é de rir, é de chorar isso aqui, né? Meu Deus. Em um dos momentos, verificamos que se trata de um desvio de regência no trecho sempre ficar atento a tudo o que acontece nas redes. Essa barra vertical aqui indica a falta de alguma coisa e falta essa preposição a. E em outro, de uma falha de estrutura sintática. No trecho, lá conhecemos pessoas maus que fazem alguma coisa iludir as crianças. A duplicação de palavras também deve ser considerada uma falha de estrutura sintática, como nos mostra o exemplo a seguir. Considerando que as ferramentas virtuais dependem a reiterada atenção de seus usuários, é o que? É ser disso, me parece, que as relações consumistas dos variados catálogos informativos e de entretenimento tornaram-se atividades impreteríveis às relações sociais contemporâneas. Tá? Aqui ele repetiu a palavra relações. É o que ele está marcando. A duplicação da palavra relações é uma falha de estrutura sintática. Então aqui a gente está pontuando basicamente o que é considerado um desvio gramatical e o que é considerado uma falha de estrutura sintática quando a gente está considerando esses dois universos presentes dentro da competência 1. Chimarrãozinho porque está frio aqui. 8 graus hoje aqui no Rio Grande do Sul. Apresentados os casos que envolvem problemas de estrutura sintática, passaremos então para o outro aspecto de avaliação na grade específica da competência 1, os desvios. Então, quais são os casos que envolvem estrutura sintática? 3, basicamente. A gente tem lá frases fragmentadas, frases justapostas e excesso, duplicação ou ausência de palavras. Isso é considerado
falha de estrutura sintática. Se você não viu os dois anteriores, vídeo passado, procura aí, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, dependendo de onde você esteja vendo esse vídeo. A parte 2 dessa série, a parte 2 da apostila sobre a competência 1 está no vídeo passado, na segunda-feira passada, então você pode retomá-la. Lembrando também que a primeira apostila que a gente analisou foi das situações que levam a nota 0. Também são 4 ou 5 partes, 4 ou 5 vídeos de aproximadamente 40 minutos cada um. Bem mais profundo e bem mais detalhado do que esses videozinhos de 5 minutos que você encontra por aí na maioria dos canais da internet. Vamos aos desvios. Uma vez que tratamos da estrutura sintática, de como a avaliamos e quais são os problemas mais comuns para esse aspecto, apresentaremos nesta sessão o outro elemento que compõe a grade específica da competência 1, a saber, os desvios, com base nos problemas mais recorrentes e como eles devem ser avaliados. Neste momento, é importante determinar com mais detalhes o que deve ser avaliado na competência 1 quanto aos desvios. Eles serão elencados a seguir a partir da categoria a que pertence. Então é o seguinte: que tipos de erros gramaticais são considerados para avaliar a competência 1 da redação do Enem? Essa tabela que você vai ver na tela resume que tipo de erros é possível que você cometa e por que tipo de erros você pode ser penalizado. Então vejamos. Desvios de convenções da escrita. Então podem haver problemas de acentuação, de ortografia, que nada mais é do que o jeito que você escreve as palavras, com que letras você usa, de hífen, de uso de maiúsculas e de minúsculas e de separação silábica. Pô, professor André, eu vou separar sílabas na redação do Enem? Vai quando uma palavra acabar em uma linha e começar na outra. Então também é um tipo de erro pelo qual você pode ser penalizado. Você tem que separar as sílabas, nesses casos, do jeito correto. Tá? Não pode ser de qualquer jeito. Desvios gramaticais. Pode ser de regência, e aí tem regência verbal e regência nominal. Concordância, também verbal e também nominal. Pontuação, principalmente vírgula, né? Paralelismo sintático, que a gente vai ver depois certinho o que é. Emprego de pronomes, dos mais variados tipos, e do uso da crase. De escolha de registro. Aqui a gente tem a questão da informalidade e da marca de oralidade, que basicamente é o erro de quando a gente passa um jeito que a gente usa na fala para a escrita. E muitas vezes na escrita se torna errado, porque a nossa fala tudo bem, a gente não precisa seguir regra gramatical na fala, mas na escrita precisa e a gente muitas vezes não pode simplesmente passar do registro da fala para o registro da escrita exatamente igual. E finalmente de escolha vocabulário, que é escolhas lexicais imprecisas, ou seja, em alguns casos talvez eu escolha palavras que não têm a ver com o contexto do meu texto, né? Usar um termo muito técnico, usar um termo muito rebuscado, tentando passar um conhecimento, mas aquele termo chega a ser arcaico e não fica bem na redação. Ou então o contrário, né? Ao invés de usar um termo mais técnico ou mais específico, eu uso um termo muito geral, eu uso um termo muito informal, que também pode cair na escolha do registro, né? Então todos esses elementos aqui vão ser considerados para avaliar as possíveis penalidades que você venha a sofrer dentro da competência 1. Então fica ligado. Continuamos. Os desvios de convenções da escrita geralmente são os elementos mais evidentes no texto. Então esse grupinho aqui, primeiro. Um problema de acentuação ou de grafia pode ser mais facilmente visualizado, justamente pela natureza dessas questões, obviamente, né? É mais fácil de eu enxergar esse tipo de erro. Por outro lado, desvios gramaticais, como problemas de concordância, por exemplo, podem não ser tão aparentes, exigindo uma análise sintática mais aprofundada. Nós avaliadores temos um preparo que nos permite identificar esse tipo de erro mais rapidamente.
Mas, é claro, não é da noite para o dia que a gente alcança esse preparo, né? Isso envolve muito treino, corrigir muitas questões. Claro que a gente também é formado em letras, a gente já tem experiência com avaliações de outros tipos de concursos e provas. Então, para um avaliador é relativamente simples. Agora, para um leigo é bastante complicado de desenvolver essa capacidade de enxergar as coisas mais rápido. Já a avaliação da escolha de registro deve sempre levar em consideração que o participante precisa escrever um texto dissertativo argumentativo que requer a utilização de um registro formal. Assim, cabe ao avaliador observar se o registro utilizado é adequado ao tipo textual e ao contexto de produção. Então é um elemento, digamos assim, bem subjetivo do avaliador. Cabe a ele dizer que está ok essa escolha de palavra ou não. Mas, de novo, a gente tem experiência para fazer isso. Por sua vez, os desvios de escolha vocabular dependem, muitas vezes, de uma análise semântica. Semântica significa significado, então é uma análise do significado. Pois é preciso observar se um determinado vocábulo está sendo empregado em seu sentido correto e adequado ao texto e às ideias apresentadas. Tá? Então, ele está explicando um pouquinho mais esses 4 grupos em que foram divididos os desvios gramaticais dentro da competência 1. Vê que são várias subdivisões, né? Eu tenho lá a competência 1, daí eu tenho a estrutura sintática, que se divide em frases fragmentadas, frases justapostas e excessos ou ausências, né? Depois eu tenho do outro lado os desvios gramaticais, esses desvios se dividem nesses 4 grupos e esses 4 grupos também têm as pequenas subdivisões. Então, é uma boa forma da gente organizar o nosso raciocínio, fazendo essa subdivisão esquemática dentro da nossa cabeça. Comentemos brevemente essas categorias de desvios, de modo a elucidar o que deve ser avaliado. Desvios de convenções da escrita. Então é o primeiro grupo, né? Os desvios de convenções da escrita estão relacionados ao modo como se escrevem as palavras. Assim, a falta de um acento ou uma palavra grafada incorretamente são questões avaliadas nesta categoria. Nesse sentido, cumpre determinarmos que a correta grafia das palavras, a acentuação e o uso do hífen devem ser avaliados segundo o acordo ortográfico vigente, doravante novo acordo ortográfico, assinado em 1990 e obrigatório no Brasil desde 2016. Talvez, se você tem alguma idade lá pelos seus 20 anos, mais ou menos, você deve estar lembrado que uns 4, 5, 6 anos atrás se falou muito no novo acordo ortográfico, que mudou algumas regras e tal. Talvez você não soubesse, mas esse acordo ortográfico, que passou a vigorar em 2016, foi assinado em 1990. Então veja, né? Um acordo assinado 26 anos atrás, hoje 2020, já são 30 anos atrás, e passou a vigorar só 26 anos depois da sua assinatura. Então elencaremos nas próximas sessões alguns desvios comuns que são verificados nas redações. Os exemplos que foram incluídos nesta sessão podem apresentar mais desvios além daqueles indicados, mas para facilitar a identificação do que se quer apontar, não inserimos a marcação em todos os desvios. Então ele vai dar exemplos, mas ele só vai apontar aquele que ele está querendo exemplificar naquele momento. Talvez haja mais no meio, tá? Eu vou falar aqueles que eu enxergar. Então, desvios de acentuação. Desvios de acentuação devem ser penalizados na competência 1. O exemplo 13 ilustra um caso em que o participante comete um desvio dessa natureza. A maior rede de manipulação que influencia principalmente o comportamento humano é a internet. Isso ocorre pois a maioria das pessoas costumam formar e continua. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Toda sexta-feira tem um vídeo no meu canal que é Erros na Redação do Enem. E um dos meus vídeos foi justamente desse tipo de acento, né? Quando eu tenho a palavra influência e eu tenho um verbo que é influencia, né? O pessoal erra muito esse acento e é incrível, né?
Nesse caso aqui, a pessoa está dizendo que a rede influencia principalmente o comportamento humano. É o verbo. A rede influencia. A sílaba tônica está no si. É diferente de dizer que a rede exerce influência, que é um substantivo abstrato. É diferente do verbo. Então, o substantivo, ele é acentuado no em. O influencia, que é o verbo, ele não é acentuado. Então, isso ocorre com muitas outras palavras que têm a mesma lógica. Se pensar em... não me vem à mente agora. Daqui a pouco eu lembro, daqui a pouco eu falo para você outros exemplos de palavras. Me deu um branco agora. Então, ao acentuar a forma verbal influência, o participante comete um desvio, pois o correto seria a maior rede de manipulação que influencia principalmente o comportamento humano é a internet. Igualmente, se o participante não acentua uma palavra, devemos considerar a falta de acentuação um desvio, como no exemplo 14. Olha só, hoje no mundo em que nós vivemos, tudo envolve internet, tanto na... Será que é política? Que ele não acentuou, como em relacionamentos amorosos e etc. A palavra é política, né, em vez de política. A palavra política deve ser penalizada pela falta de acento. E no exemplo 15. Como, por exemplo, o complexo de inferioridade e a anorexia, que muitas vezes são causadas pelo fato desses se sentirem cada vez mais. Enfim, olha um acento agudo aqui. Primeiramente, né, no A sozinho nunca vai existir acento agudo, não existe caso em língua portuguesa. Pode existir a crase, mas nesse caso aqui teria que ser nada. Né? A acentuação indevida de também deve ser considerada um desvio. Ortografia. Pressupõe-se na modalidade formal escrita da língua portuguesa que as palavras estejam corretamente grafadas. Pressupõe-se é bom, né? Caso em que isso não ocorra, são passíveis de penalização, como ilustra o exemplo 16. Bom, aqui a gente tem um nossa, é nossa, né? Nossa ignorância, parece, ignorancia e a pressa são a maior parte desse problema, parece. Se tiver simos com C, parece, mais está repetido aqui, ó, repetiu a mesma palavra, que é um erro de estrutura sintática na repetição, um excesso. Paciência, ó, ao invés de acentuar a paciência, aqui foi o contrário, a pessoa não acentuou, paciência e atenção. Então podemos verificar a existência de 3 desvios de ortografia nesse exemplo. Assim, ó, com G-U, ignorancia, problema e tivéssemos, com C e sem acento. Então deveria ser ignorância, problema e tivéssemos. Então, atenção, a avaliação da competência 1 deve ser feita de modo que o participante não seja prejudicado por sua caligrafia. Ou seja, se você tem a letra feia, no geral, você não vai ser prejudicado, né, na competência 1. Você pode ser prejudicado lá nas formas elementais de anulação por letra ilegível, que a gente já viu lá analisando essa apostila, mas aí é outro caso. Dentro da competência 1, diz aqui que você não pode ser penalizado por letra feia, né, por sua caligrafia. Mas vamos fazer um trabalhinho, um esforçozinho, né, para melhorar essa letra, porque, pelo amor. De igual modo, como ilustrado no exemplo 17, a troca de a sozinho por a do verbo haver deverá ser considerada desvio. O Brasil é um país com dimensões continentais, por isso apresenta muitos contrastes. Essa frase ficou bonita, tudo certinho.
Por exemplo, o indivíduo pode ter acesso a todos os dados de uma outra pessoa na internet, ou seja, com o aumento da tecnologia, a privacidade de cada um foi esquecida. Olha, não ficou um parágrafo ruim, né? Faltou uma vírgula aqui depois da tecnologia, só que esse A do verbo haver acabou com tudo, né? Aqui a gente precisava de um A normal. Esse A do verbo haver, ele tem o sentido de existir. Então, ou ele vai ter o sentido de existir, ou ele vai ter sentido de tempo passado. Nesse caso aqui, nenhum dos dois, você tem que usar um A normal. Nesse caso, a troca da preposição a pela forma verbal a com h deverá ser contabilizada como um único desvio. Da mesma forma, se o participante tivesse feito o contrário, utilizado a quando o correto seria a forma verbal a do verbo haver, contabilizaríamos apenas um desvio. Claro, também deve ser considerado desvio de grafia o uso de aonde no lugar do onde e vice-versa, como ocorre no exemplo 18. Olha só. O número de influencers digitais tem elevado a cada dia por meio das redes sociais ou até mesmo pelo YouTube. Um site aonde tem vários vídeos sem acento, né, com conteúdos diferentes. Aqui tem um erro de separação silábica, né? Este N aqui deveria ficar aqui em cima. Mas nem tudo são flores. Jovens e adultos e até mesmo crianças têm se tornado reféns da internet. Se nem tudo são flores, aqui a gente chama de uma informalidade, até um lugar comum, né? No sentido de que eu vou usar uma expressão dessa para indicar o seu significado. O significado é que a internet não traz somente benefícios, né? Mas é dessa forma que a pessoa deveria escrever, e não com essa ideia, esse lugar comum que a gente chama de nem tudo são flores. Porém, o foco desse exemplo é o uso do onde e do aonde. O onde sempre indicando lugar fixo, o aonde sempre movimento, né? Quando a gente falar desses dois casos, existe ainda um terceiro caso, que é o uso do onde como pronome relativo. E eu também já falei disso em um vídeo meu sobre erros comuns na redação do Enem. Você pode procurar aí no canal. Então, nesse caso, o onde não está relacionado a um verbo que requer a preposição a. Portanto, o correto seria onde e não aonde. Um verbo que requer a preposição a seria um verbo que indica movimento. Por exemplo, tu vais aonde? O verbo ir, que é o vais nesse caso, está conjugado, ele exige a preposição a, porque quem vai a algum lugar. É por isso que a gente usa tu vais aonde, tudo junto, né? Aqui não. Ele está sendo usado simplesmente como adjunto adverbial de lugar. Um site onde, né? Não, melhor dizendo, ele não é adjunto adverbial de lugar, ele é um site, ele está como pronome relativo aqui, a gente tinha que usar um site em que, tá? Ou um site no qual, então nem o próprio onde não estaria correto aqui. Ainda que a natureza desse desvio esteja ligada à regência pedida por verbos que estão relacionados à ideia de movimento, optamos por considerar esse um problema de grafia, pois, como veremos adiante, desvios de natureza gramatical, como a regência, numa mesma palavra, devem ser penalizados em todas as ocorrências ao longo do texto. Já os desvios de convenções da escrita em uma mesma palavra, como a grafia, serão penalizados apenas uma vez. Dessa maneira, embora haja mais de uma ocorrência de aonde no lugar de onde, deve-se considerar apenas um desvio. Espera aí, deixa eu entender esse negócio. Ainda que a natureza desses desvios esteja ligada à regência pedida por verbos que estão relacionados à ideia de movimento, optamos por considerar esse um problema de grafia, pois, como veremos adiante, desvios de natureza gramatical, como a regência, numa mesma palavra, devem ser penalizados em todas as ocorrências ao longo do texto. Já os desvios de convenções da escrita em uma mesma palavra, como a grafia, serão penalizados apenas uma vez.
Dessa maneira, embora haja mais de uma ocorrência de aonde no lugar de onde, deve-se considerar apenas um desvio. Ah, tá. Entendi. Então, olha só, como é que funciona essa avaliação da competência 1. Os erros que envolverem a grafia das palavras, que envolve ortografia e tal. Se acontecer deles repetirem ao longo do texto, por exemplo, se essa pessoa aqui usar o aonde em outro lugar do texto, onde deveria ser colocado onde, em um lugar que deveria ser utilizado onde, mesmo que tiver 5, 6 desses, vai ser considerado como apenas um erro, porque foi considerado um erro de grafia. Agora, se eu considerasse isso como um erro de gramática, de natureza gramatical, que aí seria, nesse caso, um problema de regência, esses mesmos 5 erros não seriam considerados apenas um, seriam considerados 5. Tá? Então depende da classificação que eu der para o erro. Nesse caso aqui se optou por dar a classificação de grafia. Aí o participante vai, digamos assim, ganhar a possibilidade de repetir esse erro sem contabilizar mais erros. Vai tudo ser um erro só, mesmo que repita. Agora, se fosse considerado erro gramatical, cada um, mesmo que repetisse, ia contar como um adicional. Tá? Eu, André, particularmente, consideraria isso como um erro gramatical e não de grafia. Tá? Porque para mim isso aqui claramente é um erro de... Você devia utilizar um pronome relativo, um site em que ou um site no qual. Porém, você foi e utilizou, primeiro, um adjunto adverbial errado, né, o aonde, e mesmo que fosse só onde, estaria errado, porque o onde, como pronome relativo, ele só pode se referir a lugar estático. Isso é o que eu já expliquei no meu vídeo que eu comentei com vocês sobre o uso do onde como pronome relativo. Tá? Então eu, avaliador André Gazzola, consideraria isso aqui como um erro gramatical e cada vez que isso fosse repetido ao longo do texto seria mais um erro. Tá? Mas aqui nesse exemplo específico se optou por considerar um erro de grafia e aí tem esse porém aí. Tá? Entretanto, é importante que se faça aqui uma ressalva. O uso de onde sem função locativa, como mostrado no exemplo 19, deve ser penalizado na competência 4 e não na competência 1. Aqui está toda a explicação. Tá? Então, esse erro que eu falei para vocês, o uso do onde sem função locativa, que é basicamente isso, né? Não deveria ser usado o onde, deveria ser usado o em que ou no qual. Isso tem que entrar na competência 4 e não na 1, mas a gente vai chegar lá na competência 4, tá? Aqui, ó, vamos ver o exemplo 19, então. Também... não. O que está escrito aqui? Também estilo de publicações podem afetar não só a vida pessoal, bem como a profissional, onde cada vez mais a imprensas estão de olhos nas publicações de funcionários, a empresas, eu acho, estão de olhos nas publicações de funcionários ou futuros funcionários. Então aqui é justamente onde, né? Como a profissional, onde cada vez mais as empresas estão de olho. Né? Percebe-se que o onde nesse exemplo foi usado incorretamente como um elemento coesivo, cuja alçada de avaliação é da competência 4, justamente. Né? Por ser um elemento coesivo, vai para a competência 4. Então aqui a gente teria que usar o em que ou o no qual. Nesse sentido, cumpre ressaltar que elementos coesivos grafados incorretamente devem ser penalizados na competência 1 devido à grafia incorreta, conforme o exemplo 20. A adequação do elemento coesivo, isto é, se ele exerce de fato a função que deveria exercer como coesivo, é avaliada na competência 4. Então aqui fica bem clara um dado importante, que é uma das diferenças entre a competência 1 e a competência 4.
A competência 1 vai tratar basicamente da grafia das palavras, né? De se elas estão escritas corretamente ou não, se as regras gramaticais delas são seguidas ou não. Já a competência 4, ela vai tratar da função dessas palavras, se elas estão sendo usadas com a função correta, isso falando-se de elementos coesivos, que é o universo de avaliação da competência 4. Isso é bem interessante, porque muita gente tem dúvida quanto a essa diferenciação e confesso que para mim mesmo às vezes fica um pouco confuso dependendo do caso. Tá? Então aqui, ó, ademais, parafraseando o sociólogo Emile Durkheim, então ao invés de usar ademais, que é o uso correto da palavra, que é um elemento coesivo, que significa além disso, a pessoa usa ademais, ou seja, ela escreveu errado. Isso aqui vai ser avaliado na competência 1 como erro de grafia. Para a competência 4, isso aqui está certo, porque justamente é dessa forma que se utilizaria. Só que tem que escrever ademais, sem acento, sem nada. Então, nesse caso, a palavra ademais deve ser penalizada na competência 1, pois apresenta dois desvios, um de grafia e um de acentuação, uma vez que o emprego adequado seria ademais. E atenção, palavras estrangeiras grafadas incorretamente não devem ser consideradas desvios. Assim, se o participante escreve fake news ou notebook, não consideraremos desvio. Olha, interessante, né? Ou seja, você não precisa se preocupar tanto em escrever termos estrangeiros corretamente. A exceção em 2018 foi a palavra internet, que, por estar presente na própria proposta, foi considerada desvio quando grafada incorretamente. A gente viu lá na apostila de elementos que levam a nota 0 que muita gente sequer consegue copiar da proposta de intervenção sem cometer erro gramatical, sem cometer erro de ortografia. A pessoa copia do texto de apoio e ainda assim erra o jeito que está escrito. Né? Incrível. Muito bem. Por fim, observemos o exemplo 21. Haja visto que uma informação deve chegar de uma maneira clara e verídica. Se verificarmos um desvio em uma locução fixa, como a do exemplo 21, haja visto que uma informação deve chegar de uma maneira clara e verídica devemos considerar um desvio de grafia, uma vez que a grafia adequada dessa locução é haja vista. Tá? Então, de novo, para a competência 4, isso aqui até pode estar certo, tá? Como elemento coesivo. Porém, para a competência 1, isso aqui está errado, porque o jeito certo de escrever é haja vista. Certo? Ok. Deixa eu ver quanto tempo nós temos para o hífen. Vamos olhar o hífen, depois a gente finaliza. Hífen. O avaliador deve lembrar que a translineação pressupõe o uso do hífen ao final da linha. Que a translineação é quando não dá espaço para escrever uma palavra inteira numa linha, aí eu uso o hífen para dizer que eu vou continuar a palavra na linha de baixo. Isso é a translineação. Por essa razão, devem ser penalizados casos em que esse hífen não é usado para indicar que uma palavra teve sua escrita interrompida ao final de uma linha e continuará na próxima. Ou seja, se você não utilizar o hífen no final da linha para indicar que você cortou a palavra no meio, que ela vai continuar na linha de baixo, vai ser considerado um erro gramatical. Também devem receber especial atenção palavras que não respeitam o uso do hífen segundo o novo acordo ortográfico. Normal. Se o participante não observou a correta grafia da palavra, inserindo ou omitindo o hífen indevidamente, devemos entender que há ali um desvio, bem como em casos de separação silábica incorreta. Igualmente, em casos de ênclise e mesóclise, a norma padrão exige o uso do hífen para separar verbo e pronome, o que não acontece no exemplo 22. O que é a ênclise? É quando o pronome está no final do verbo. Por exemplo, precisa hífen ser, precisa-se.
Isso é a ênclise. O que é a mesóclise? É quando o pronome está no meio do verbo. Essa é uma forma que não é mais usada hoje em dia, né? Informá-lo-ei de que chegarei atrasado. Informá-lo-ei. Informar, hífen-lo, hífen-ei. Isso ninguém mais usa, né? Inclusive nem em textos formais. Então, essa parte você pode meio que esquecer. Então, aqui o exemplo 22. As autoridades devem puni-los. Olha só, puni-los tudo junto, né? Quando na verdade deveria ter um hífen depois do ni e colocar um los. Por não ter empregado o hífen em puni-los, o participante comete um desvio. Do mesmo modo, a presença indevida de hífen em palavras ou composições que não apresentam esse sinal deve ser penalizada, como no exemplo 23. Então, no exemplo 22, faltou um hífen. No exemplo 23, vai sobrar. Hoje em dia, ao se conectarmos, desculpa, falei um palavrão aqui, ao se conectarmos à nossa rede, o emprego do hífen nesse caso deve ser penalizado porque mos não é um clítico que se une à forma verbal conectar. Clítico é o mesmo que pronome, tá? Mas sim sua terminação para compor a primeira pessoa do plural. Então o correto seria, hoje em dia, ao nos conectarmos. Aqui tudo junto e aqui um nos, tá? Que entra no caso dos erros de pronomes que a gente vai ver nos próximos vídeos, tá? Espero que você tenha gostado, aprendido um pouquinho mais sobre a competência 1 com esse vídeo e eu te vejo na segunda-feira que vem com a continuação em que a gente vai começar falando das maiúsculas e minúsculas e vai progredir com mais desvios dentro da competência 1. Um abraço.